A palavra lá no livro do profeta Isaías. Isaías está fácil, está depois ali de Cantares, de Salomão. Logo no comecinho mesmo do livro. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus, Santo, poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor Deus. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Ó Deus, porque são eles que fazem separação entre nós e Ti, Senhor. Deus, acrescenta na vida do Teu povo nessa manhã. Fala, Pai, o nosso coração, pois nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém, Senhor. Usa a vida, Deus, desse pequeno vaso. Amém, Senhor Deus. Usa-me, Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19. Amém. Se quiserdes e me obedeceres, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espadas. Porque a boca do Senhor o disse. Parte B do versículo 20. Repitam comigo. Porque a boca do Senhor o disse. Amém. Podem vos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem a qual o Senhor fala através da vida do profeta Isaías se dá num contexto já de terra prometida, a qual o profeta fala ao reino do sul, o povo de Judá. Na verdade, o Senhor fala para todo o seu povo. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Há um tempo atrás, eu não me lembro quem foi que me disse, ou se eu ouvi isso de alguém, uma pessoa dizendo que se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele ia criar o homem para ser destruído? Eu não sei onde que eu ouvi isso, irmão, mas eu ouvi isso. Eu não sei se foi um colega, se foi um amigo, se foi minha esposa, ou se foi até mesmo na igreja. E uma vez estando com um passageiro, ele falou a mesma coisa, praticamente. Nós, como cristãos, nós não devemos aceitar a prática do erro. E ele olhando para mim e vendo a Bíblia no painel, ele disse que vocês julgam a gente, mas Deus me ama. Deus é amor, Deus ama sim, mas Deus também Ele é justiça. E a palavra do Senhor hoje, ela nos mostra que Deus nos dá condições e nos mostra a condição de sermos servos dEle e andar na presença dEle. Deus revela ao seu povo duas condições desse texto. Se quiser, o que Isaías falou para o povo de Israel, para o seu povo, posso dizer, né? Porque ele falou foi para o seu povo. Se quiseres, não é novo o que ele falou para o seu povo. O Senhor já tinha falado através do seu servo Moisés. Diz assim a palavra, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção ou maldição. A bênção quando cumprires ali os meus mandamentos, andar nos meus caminhos, mas se desviar dos meus caminhos, você vai receber a maldição virá sobre você. Foi a boca do Senhor que falou através de Moisés ali ao povo de Israel. E a mesma palavra que o Senhor fala
ao povo de Judá através do profeta Isaías. E é a mesma palavra que o Senhor fala à sua igreja, ao seu povo nos dias de hoje. Se quiseres, é uma condição de Deus para mim e para você. Se quiseres. Jesus, um dos versículos, vamos dizer, áureos da Bíblia, João 3,16, Jesus fala lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nos versículos seguintes, Deus diz assim, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Parte da vontade de cada um de nós. O Senhor, Ele nos escolheu. A palavra de Deus fala que o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. Em João fala que o Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Mas se você quiser, Jesus andando pelo caminho, ele encontra com um jovem no caminho, e o jovem pergunta, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, cumpra os mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não matarás. E foi falando, e herdará a vida eterna. Mas isso tudo tenho feito. Esse jovem foi chamado pelo Senhor, próprio Senhor Jesus. Ele perdeu a oportunidade de ser um apóstolo, porque a Bíblia nos mostra que todos os apóstolos foram chamados pelo Senhor Jesus. Segue-me. E esse jovem, ele escolheu a não seguir o Senhor, mas ele foi chamado pelo Senhor. Se quiseres, se quiseres. Essa é a condição que o Senhor traz para o seu povo. Se quiseres. O Senhor não obrigou o povo de Israel no deserto. O Senhor não obrigou o jovem rico a segui-lo. O Senhor, como descreve em João, capítulo 15, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que te escolhi. Ele não obrigou vocês, ele escolheu. Mas seguir ao Senhor depende de cada um de nós, irmãos. Está diante de nós. E isso, como diz a palavra, foi a boca do Senhor que falou. Se quiseres, uma condição que o Senhor coloca diante de nós. O interessante é que no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4, fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Para quem gosta de, tem umas igrejas aí que acreditam na predestinação. Não é verdade? Nós somos escolhidos. Mas depende de nós seguir ao Senhor, andar nos seus caminhos. Se nós quisermos. Você quis estar aqui nesta manhã. O Senhor te chamou. Mas você quis, Ele não te obrigou. E quantos que o Senhor chamou e que não quiseram? Mas é a mesma palavra para mim e para você. É a mesma palavra para eles também. Se quiserdes. Se quiserdes, essa condição está diante de nós. É se nós queremos. Jesus, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer uma bênção nas mãos dele. Mas se nós quisermos, se quisermos. E o texto continua, o texto de Isaías. E me obedecerdes. Em alguns textos diz, se me ouvirdes. Se quiserdes e me ouvirdes. Obedecer ao Senhor. O Senhor é mais interessado, irmãos, em que nós venhamos andar no caminho dele. O Senhor falou para Moisés, fala para o povo, diante de vocês estão a bênção e está a maldição. Vocês escolhem. O Senhor falou através do profeta Isaías, se vocês quiserem me ouvir, vocês serão abençoados. Fora disso, não vai haver bênção da parte de Deus na nossa vida. E as consequências de estar fora da presença de Deus, nós sabemos qual que é. O próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 3, se não crê, está condenado.
Não é o Senhor que condena. Não é o Senhor. É a nossa opção, é a nossa escolha que nos leva à condenação. O Senhor Jesus veio para salvar o mundo, Ele não veio para condenar o mundo. Louvado seja o Senhor. E o Senhor nos coloca diante de uma outra condição. Se nós obedecermos, irmãos, só existe um ser que não quer que a igreja do Senhor Jesus obedece a Ele. Só existe um ser que não quer. Aliás, na minha visão, eu creio que o plano dele, na verdade, é fazer que nós não venhamos obedecer, não que nós venhamos servir Ele, em que nós não venhamos obedecer a Deus. Existe, muitas das vezes as pessoas fazem uma caricatura dele, né? Do diabo, de Satanás, né? Pinta ele todo de vermelho, põe um chifre, né? Uma capa vermelha, um rabo lá com a ponta de uma lança, né? Como se fosse uma lança, dá um tridente para ele, um garfo, né? Ele, não sei, né? Cutucar alguém, né? Ou pegar, né? Pelo garfo. Mas, desde o início, irmãos, desde lá do Éden, o plano do inimigo é fazer que o ser humano não obedeça a Deus. Porque se o ser humano não obedecer a Deus, ele está fora da presença de Deus. Né? Foi citado a respeito de Davi nessa manhã. Davi também foi levado a fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Davi foi ungido rei. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, recebeu o Espírito de Deus. Mas como Davi também teve Saul. Saul foi ungido rei e também recebeu o Espírito de Deus. Qual a diferença de Saul para Davi? Davi, nós vemos claro na palavra o quanto Davi pecou, o quanto Davi errou. Mas Davi tinha algo diferente de Saul. Davi pecava e ele se arrependia. E como diz lá em Provérbios, né? Aquele que peca e se arrepende do seu pecado e abandona o pecado, alcança a misericórdia, né? Glória a Deus. Diferente de Saul, né, irmãos? Que pecava, ao invés de se arrepender, ele queria justificar o seu pecado, né? Diante de Deus. Não tinha um coração arrependido diante de Deus. Mas a quem mais interessa você não obedecer a Deus é Satanás. Como lá no Éden, levou o homem a cair por desobediência, né? A palavra de Deus fala lá, mostra que a mentira ali, né, a serpente, representando Satanás, porque o pai da mentira é Satanás, o próprio Jesus falou, falando ali com Eva, enganou Eva, que levou a enganar Adão, a fazer aquilo que não era vontade de Deus. O plano de Satanás é nos afastar da presença dele, é nos enganar, não obedecer a Deus. E Satanás, ele é astuto, sagaz, ele usa, muitas das vezes, sorrateiramente, para poder querer enganar as pessoas. Tem um texto que Davi caiu em pecado por causa de Satanás. Davi, depois de conquistar, né, Deus dá ele vitória em tantas guerras, ele está no seu palácio, e a palavra diz, lá em Crônicas capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Olha como o inimigo é sagaz, irmãos, como ele usa de muitas das vezes induzir as pessoas a fazer coisa errada. E muitas das vezes a gente às vezes subestima o inimigo, né? Porque existe a vontade de Deus. Se me obedecer, se vocês fizerem a minha vontade, levou Davi a se ensoberbecer, né? Depois de várias conquistas, várias guerras, quer saber o tamanho do seu poder. O poder não era de Davi, o poder vinha de Deus. Porque Davi, quando ia à guerra, ele consultava a Deus. Ele ia diante do sacerdote, ele buscava a Deus e perguntava se ele tem que ir à guerra ou não.
E o inimigo é assim. Foi com Davi, foi com o próprio Senhor Jesus, querendo fazer com que Jesus não fizesse a vontade do Pai, lá em Mateus, né? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu tenho certeza que a vontade do inimigo é tirar você da presença de Deus, fazer com que nós venhamos desobedecer a Deus. E Deus é bem claro na tua palavra: se quiseres e me ouvirdes, me obedecer. Foi assim também com Pedro, né? Jesus falando aos seus discípulos que ele está indo em direção à cruz, que ele irá morrer. E Satanás usa Pedro, a boca de Pedro, para falar com o mestre para ele não ir, para ele não seguir. Então, irmãos, se quisermos e obedecermos a Deus, o que Deus diz na tua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. O que o inimigo quer fazer é nos enganar. Mas se nós obedecermos o que Deus nos manda, nós comeremos o melhor dessa terra. O inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você jejune. Nós estamos passando algumas semanas aqui a respeito do Espírito Santo de Deus. Hoje foi o fruto do Espírito. Semana passada foi o batismo. Semanas passadas, batismo com o Espírito. Batismo com fogo. Cheio do Espírito Santo. O inimigo não quer que você seja cheio do Espírito Santo. O inimigo fala muitas das vezes da sua vida: você está cansado, não ora não. Você está cansado, você tem que descansar. O inimigo fala para você: não lê a palavra não. Você não tem tempo. O inimigo muitas das vezes usa de suas artimanhas para dizer para você: não acorda cedo não, hoje é domingo, vai descansar. Para que você vai cedo da igreja? Você já ora em casa? Para que você tem que ter comunhão? Não precisa. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas dão ouvido ao inimigo. Dão ouvido. Para que ser cheio do Espírito Santo? Porque é a palavra de Deus que nos chama a ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, eu ouvi um pregador um tempo atrás aí, foi até postado na live, foi falado na live, foi postado no grupo da igreja, pregador norte-americano. Ele falava, ele queria experimentar o que estava na palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Esse pregador queria ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. E ele orava 3, 4 horas por dia, buscando a presença do Espírito Santo. E ele, diante de Deus, falava: Senhor, tua palavra diz que se eu buscar, eu vou te achar. E a busca da nossa vida com Deus tem que ser constante, irmãos. Nós temos que procurar encher do Senhor constantemente. Constantemente se encher do Senhor, pagar o preço para estar diante do Senhor. Para poder estar cheio do Senhor, existe um preço a ser pago. Para servir ao Senhor, existe um prego a ser pago. Para obedecer ao Senhor, existe um prego a ser pago. E o inimigo quer que você não pague esse preço. Mas se você obedecer a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. O melhor dessa terra, irmão, Israel ainda não tinha experimentado. O povo de Deus não tinha experimentado. Como eu falei, esse contexto dessa passagem era na terra prometida. Deus conduz o povo no meio do deserto até a terra prometida, Canaã. E antes de entrar na terra, é enviado ali 12 espias. E eles vão ver a terra. Como é a terra que Deus prometeu? Foram lá espiar a terra. Eu vou usar o que Josué e Caleb viu, o que Josué e Caleb disse para o povo de Israel. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nulo dará, terra que mana leite e mel. Irmãos, talvez você tem nessa terra uma vida, Deus tem te abençoado nessa terra, Deus tem te prosperado, você tem empresa, você tem um bom emprego, você tem uma boa condição sociofinanceira, você tem bens, você tem uma condição muito boa nessa terra. Deus mostra para o povo de Israel, através dos espias, como era aquela terra. Uma terra boa, uma terra produtiva. A palavra diz que tinha cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 pessoas, de tão grande que era. E lá produzia muitos frutos. Fala lá de romãs, fala de produtos, de figos, romãs que produziam naquela terra, como era boa aquela terra. Talvez você tenha uma condição hoje muito boa, Deus tem te abençoado bastante. E eles já estavam na terra de Canaã quando veio a palavra do profeta Isaías para o povo de Judá. Quer dizer, Judá ainda não tinha experimentado o melhor de Deus. Deus tem muito melhor do que está aqui nessa terra para nós, irmãos. Deus ainda tem preparado algo de muito melhor do que está nessa terra. Paulo escreve uma carta a Coríntios que diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, nada nessa terra se compara. Nada nessa terra. Olha, eu orei para Deus me dar uma esposa, eu orei para Deus me dar um trabalho, uma profissão, para Deus abençoar a minha família. Eu pedi a Deus para Deus me dar, que eu pudesse servir Ele, me dar saúde, que não venha algo na minha vida que não venha me atrapalhar. E Deus tem nos abençoado, tem abençoado o seu povo. Mas nada que o seu povo receba de bênção nessa terra se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para ele. João teve uma visão em Apocalipse do céu, de como ele descreveu. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós não se compara ao que tem nessa vida. Lá é muito melhor, irmãos. Mas nós só iremos herdar o que Deus tem preparado para nós se nós quisermos e se nós obedecermos a Ele. Novo céu e nova terra. Deus também fala que se nós não obedecermos, mas se nós recusarmos, olha só que coisa, né? A graça, favor não merecido. Nós merecemos, irmãos, o que Deus tem nos oferecido? Deus nos dá a condição, se vocês quiserem me obedecer, nós não merecíamos, irmãos, é o favor de Deus. Nós não podemos recusar o favor de Deus. Na verdade, Deus não quer nos destruir, irmãos. É porque Deus nos ama, que Deus nos dá o favor dele. Que o Senhor nos deu Jesus Cristo. Deus não quer nos destruir a espada. Mas se nós desobedecermos, esse é o destino nosso. Se quisermos, se nós obedecermos, nós comeremos o melhor da terra. Estamos experimentando de Deus aqui, porque Deus tem nos abençoado. Como Judá não experimentou, como Israel não experimentou o melhor de Deus, porque a palavra dele diz. A palavra dele, vocês vão comer o melhor, vocês comeriam o melhor.
Mas Deus tem um novo céu, uma nova terra para nós. Nós iremos comer e experimentar do melhor do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo nessa manhã. Glória a Deus. Amém? Bendito o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor,